Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast MVP. Hoje eu estou aqui na sede da K-Tech para falar com o Pedro McDowell, que é o fundador daqui da K-Tech. Tudo bem, Pedro? Tudo bom? Beleza, obrigado pelo seu tempo aí para a gente conversar. Obrigado você também, estou animado aqui. Boa. Pedro, a gente estava conversando aqui, uma história curiosa antes da gente falar de K-Tech. O negócio desse de rally, cara, você ficou segundo lugar num rally dos Sertões, é isso? Como assim? De onde veio isso? Eu corria de moto, fazia trilha de moto. Um amigo meu que corria de rally falou: pô, por que você não testa o rally? Né? E a moto é legal, mas você cai e quebra toda hora. Então, achei que já não tinha mais idade para andar de moto. Aí eu fui pro rally, resolvi ir pro rally. É alguma coisa mais segura, assim, mais tranquila, né? Tem a gaiola, pelo menos. Então, você capota, você não é o primeiro a ser atingido, né? Já a moto é um caos. E daí entrei numa prova para poder competir, ver como é que eu tava, e quando eu cheguei lá, tava faltando todo o equipamento de segurança. Tive que emprestar de uma mulher um macacão que ficou pela metade da canela. Mas aí, como tinham várias categorias, a categoria era de iniciante, entrei na categoria lá de iniciante, fui bem, no final fiquei em segundo. E daí me animei, né? Deu perspectiva para continuar e depois ir indo até a categoria que é a profissional, que é o que eu tô hoje. Caramba, então você ainda corre e você tá na categoria profissional? Eu corro, tem um grid hoje profissional, tem lá, sei lá, uns 100 carros, vamos dizer assim. E daí eu tô ali entre o quarto, o segundo. Porra. Fiz um primeiro agora na última prova, num dia, que são várias etapas, cada dia é uma etapa. Então é um negócio que leva super a sério no final. Eu brinco com meus sócios que lá meu trabalho, aqui é meu hobby, porque gasta muito tempo, mas é um negócio que tem muito a ver com trabalho, com empreendedorismo, como a gente estava falando, porque no final do dia, diferente da pista, que a gente também está fazendo um evento com a Porsche, eu corri lá em Interlagos esses dias, fiquei em quarto na categoria. Você é competitivo pra caramba, né? E daí lá eu brinco que os caras vão talvez me odiar, os caras de pista, mas lá eu falo que é que nem caligrafia. Porque na caligrafia, conforme você vai fazendo a caligrafia, você vai ficando cada vez melhor, a tua letra vai ficando melhor. É muito no detalhe na pista. O rally já é o oposto, porque o rally muda a terra, muda o tipo de piso, pode estar chovendo, ele modifica muito rápido, você não passa no mesmo lugar. Você pega uma planilha e daí você vai, o navegador que vai do teu lado vai te guiando, então eu nunca passo pelo mesmo lugar, então eu não sei exatamente como é uma curva. Diferente da pista, que a zebra, tá calculadinho. Segundo o Piquetzinho, ele falou, cara, a zebra sempre vai estar no mesmo lugar, porque ele corre de pista e corre de rally de terra. E já o rally não, às vezes tem cascalho, às vezes tem areia, na mesma prova você tem vários tipos de terreno. Então tem que ter uma capacidade de se adaptar grande, que eu acho que tem muito a ver com o empreendedorismo. Verdade. Todo dia no rally tem sempre um perrengue, é difícil você fazer uma corrida limpa. Pode furar um pneu, sempre estraga alguma coisa, ou a suspensão fica cansada. Então você tem que ir se adaptando o tempo todo. Então, para mim é muito bom, porque ele, além, me tira do dia a dia mental. É isso que eu ia te perguntar. Né? Acho que é o único momento da minha vida que eu desligo é um carro de corrida, porque daí eu estou numa velocidade muito alta. Porque lá não tem jeito nem de você parar de pensar em outra coisa. Né? Exato. Você tem que estar muito concentrado. Exato. Né? Porque qualquer coisinha... você pode bater numa árvore, você pode cair de uma ponte, né? Você tem uma série de riscos. Então você está muito tempo concentrado. As provas são longas, duram às vezes de 4 a 7 horas de prova. Então você tem que estar realmente com o mental muito organizado para continuar escutando o que o teu navegador vai falando e andar o mais rápido possível. Né? Então, me ajuda a desligar. E esse desligar faz com que eu volte muito mais animado, com muito mais energia para fazer novas coisas aqui ou para conseguir superar os desafios que a gente tem todo dia. Legal. E em que momento que está a K-Tech hoje, né? A última grande notícia que vocês soltaram foi no fim do ano passado da captação, né? Que entrou até General Atlantic e tal. Que momento que está a K-Tech? Cara, acho que a companhia vem sempre crescendo, a gente cresce ali por volta de 80%, 90%. Caramba. A gente continua nesse ritmo. O orçamento desse ano também é para a gente crescer aí 88%. Você fala quanto que é o tamanho disso? A gente, esse ano que passou, a gente faturou mais ou menos ali por volta de 1 bi 100. Né? Esse ano a gente deve faturar 2 bi. Né? Então fica próximo aí de quase dobrar de tamanho. Né? A gente vem nesse orçamento, ou seja, a gente vem
conseguindo e mantendo as margens. Essa margem é uma margem alta, então isso faz com que a gente consiga gerar caixa também. Mas eu acho que o grande negócio da QI foi a empresa tem várias fases, né? E daí hoje a gente já chega numa fase de uma empresa maior do que era, muito maior do que era, né? A gente começou em 10, numa garagem, sem recursos, cada um ganhava R$ 4.000, pagava 7 de aluguel. Então era um negócio muito simples, mas com muita vontade. Desenvolvemos toda a infraestrutura, né, do Bank as a Service sozinho, a gente não usou consultor, a gente não copiou, a gente não usou software de terceiro, então a gente montou o banco inteiro com capacidade nossa, tecnologia nossa, que hoje faz um diferencial grande. Mas você imagina que se são 10 caras, hoje nós somos em 500. Tem todo um processo de você sair um pouco da execução e começar a liderar pessoas. Sim. Então a gente vem sofrendo isso. Quando você falou do macacão curto, eu pensei exatamente esse começo, assim, né? De começar a startup é meio que, cara, usar um macacão curto, né? É usar... Exatamente, é uma coisa que você tem, exatamente, né? Então acho que aqui ela veio se transformando no tempo e o maior desafio nosso é continuar criando produtos que gerem impacto. Né? Uma primeira coisa que a gente pensa que é o nosso maior sonho e o que a gente mais pensa aqui é como é que eu impacto a população. Né? Então a nossa cabeça olha, se eu tiver um produto agora de financiamento de carro, que é um produto que a gente vai estar lançando, é um negócio que eu poder impactar mais a população. Né? Antigamente a gente só tinha o crédito pessoal, né? Depois a gente entendeu que só o crédito pessoal não impactava, daí a gente foi fazer o crediário, que dá a possibilidade do cara fazer uma compra parcelada de uma televisão, né? O que a gente chama do Buy Now Pay Later aqui na Faria Lima, mas nada mais é que o crediário como tem, né, num varejista dos grandes, mas os médios e pequenos não tem. Então, como é que eu provenho tecnologia para isso? O mercado de seguro é um mercado que a gente também está entrando. Inclusive, vocês compraram uma seguradora agora, né? Na verdade, a gente deu entrada numa seguradora e a gente comprou uma empresa no setor de carros, né, de autoloans, que ainda não está para sair, está muito próximo o negócio para sair. Né? E a seguradora, a nossa ideia foi o seguinte, a gente até então usava outras seguradoras para poder estar operando o seguro, e depois a gente entendeu que, cara, em vez de usar outras operadoras, vamos ter a nossa. E daí, entre comprar e dar entrada numa nova, estava dando o mesmo tempo, por causa do regulatório. Sim. Daí a gente falou, cara, no final a gente resolveu, não, vamos usar uma nossa, vamos montar uma nossa do zero. Nós, ano passado, emitimos por volta de 200 milhões de reais em apólices, então é um negócio em prêmios, né, vamos falar assim, é um negócio que funciona e está funcionando bem, mesmo sendo o começo de um negócio, já começou grande. Esse ano a gente espera fazer 700 milhões de prêmio. Uau! Né? Então é um negócio que a gente passa a ser uma das grandes, porque a quantidade de operações de crédito é muito grande. Quando se pensa em operação de crédito, ela pode ter um default, pode ter um falecimento. Então o seguro, ele combina com a operação de crédito. Então eu brinco, onde tem crédito, dá para ter seguro. Tá, legal. Isso é um ponto. A gente estava falando antes aqui de começar, né, de caminhos. Quando vocês começaram, vocês não foram o primeiro, não criaram o mercado, mas vocês foram para um outro caminho, que a Keitech sempre foi pelo caminho de crédito, né? Vocês sempre tiveram essa coisa do Credit as a Service com uma... Não sei se... acho que eu nunca te perguntei isso, veio do seu histórico de mercado financeiro, né? Isso, o crédito como uma ferramenta ali importante, mas você considera que e abrir essa outra vertente de que nem todo mundo fazia na época foi o que fez vocês avançarem? Ou o que você acha que foi o principal diferencial da Keitech? Eu acho que como eu vim do mercado financeiro e fazia crédito, então eu era mais próximo da minha realidade. E quando você pensava em crédito mesmo, tinha muito pouca infraestrutura para crédito. E quando você queria, como é que eu democratizo o acesso ao crédito, como é que eu democratizo para que qualquer pessoa possa ser uma instituição financeira e possa estar ofertando um produto de crédito, uma linha de crédito, não tinha esse conceito. Eu tinha um conceito de conta e de pagamento, que é o que eu falo que é o base aqui dentro. O que a gente trouxe é o que eu chamo de Lending as a Service, que é a parte de crédito mesmo, que eu acho que desde que a gente nasceu nesse negócio, até hoje a gente está ainda, para mim, 2, 3 anos na frente dos concorrentes. E eu falo isso, chega pelo tamanho da operação, a gente está operando entre 7 a 9 bilhões por mês, dessas emissões de crédito e por volta de 20 milhões de operações. Então, 20 milhões de operação numa população de 200 e poucos milhões, sendo que tem jovens e adolescentes e crianças que não vão tomar crédito e tem também os mais velhos que não vão tomar crédito.
Então você tem um impacto na população de 15% da população todo mês. Passando que de alguma forma ela está fazendo uma operação de crédito que ela não sabe, mas que a Keitech está por trás. Né? Então você tem uma plataforma que é o nosso cliente, que oferece um produto, só que para poder oferecer o produto alguém tem que operacionalizar. Né? Alguém tem que ter a licença bancária, porque de fato o nosso cliente ele não é a instituição financeira. Então ele usa da gente para isso. Então é um negócio que de fato saiu na frente. E diferente do pagamento e transações, ficou muito comoditizado isso. Né? Tanto é que se você olhar as empresas só de pagamento, você vê que elas não geraram valor, né? Não tiveram grandes vendas ou grandes valuations, ou mesmo as que tiveram, a margem apertou muito. E o momento também, né? A gente sabe que tem gente passando... Tirando um problema que agora a gente tem de lastreabilidade das operações, entender como é que aquela operação foi gerada, se aquele recurso, de onde ele vem aquele recurso. Né? Então a gente hoje está tendo bastante problema com relação a know your client, né? Conhecer bem o cliente, né? Fazer prevenção para lavagem de recurso, de dinheiro. Então tudo isso é um negócio que, de alguma forma, o risco de cyber hoje é um negócio que mais me tira o sono. Por quê? Porque o bandido, o crime organizado, entendeu que é muito mais fácil ele entrar numa instituição financeira e levar o recurso embora do que ele assaltar a mão armada num carro forte ou uma agência. Né? Ele gera muito mais impacto, muito mais risco para ele se ele sair atirando ou arrombando num banco. Então ele entendeu que é muito mais fácil ele ter uma sala com 20, 30, 50 pessoas tentando invadir um banco, seja por causa que o cara conseguiu extrair a senha de um cliente, seja porque ele conseguiu uma credencial, do que, de fato, ele sair na rua para arrombar um carro forte. Então, todo esse processo teve uma dinâmica que hoje em dia muitas fintechs estão sofrendo, né? E como resolver isso. E né? isso, mais do que só simplesmente o banco, né? Acho que o crime percebeu que a cadeia é mais longa e você pode atacar elos, você não precisa atacar o banco grandão, você pode atacar elos da cadeia e pegar no meio do caminho ali, né? Como aconteceu nos ataques do Pix e tal, né? Foram bilhões ali desviados. De novo, né? Eu acho que daí, do nosso lado, em 21, a gente comprou uma empresa que chamava Zyg, né? Que era uma empresa de antifraude. Porque em 21, quando eu olhava a quantidade de custódia que a gente tinha, e a gente estava começando a QI, eu olhava e falava, pô, a gente tem aqui 300 milhões, e sumir esse recurso, né? Como é que eu não tenho dinheiro para pagar isso, né? Começava a me incomodar. Daí eu fui atrás de uma empresa de antifraude, uma turma que era proveniente da Stone, que veio para cá, e daí eu falei, cara, vamos comprar essa empresa de antifraude, porque daí não é só antifraude, previsão para lavagem de dinheiro, conheça o seu cliente. E daí, com isso, desde 21 a gente já tem essa estrutura. Eu tenho 10 pessoas de cyber aqui. E a gente sempre cuidou muito. No final, você sempre vai ser invadido. O que você tem que fazer é criar camadas, porque, cara, quando ele invade, o impacto seja pequeno. Então, aqui, transações acima de... São 5 transações de até 500 mil reais. Então, a gente poderia perder 2,5 milhões na madrugada. Mais do que isso para o sistema todo. Porque a gente sabe que o ticket médio nosso de madrugada, seja de transação de PIX, seja de crédito, vai ser um ticket médio de 30 mil reais no máximo. Então é muito... Você dá um buffer, mas... Exato, você dá um buffer, porque pode ter uma outra empresa que fazendo uma transação maior, mas é muito raro. Né? Uma coisa que a gente percebeu esses dias de algumas fraudes é, normalmente, transação que vai para a instituição de pagamento do outro lado, não para a instituição financeira como é a gente, tem mais risco de fraude. Não faz sentido faz sentido eu mandar uma TED para um empresário, né, para uma empresa de um lado, porque pode estar comprando uma matéria-prima, qualquer coisa assim, ou um serviço, mas não faz sentido eu mandar para uma IP uma TED muito grande, para uma instituição de pagamento. Interessante. Né, porque ela, na verdade, de alguma forma é uma instituição de pagamento, ela tem muito mais a ver com transação. Por que eu mandaria uma TED de 10 milhões para uma instituição de pagamento? Ao que ela não faz um serviço que eu tenha que pagar 10 milhões, certo? Ela não vende um produto. Então você começa a aprender que tem uma série de regrinhas que dá para você ir costurando para fazer com que isso funcione com mais segurança possível. Como eu falei, você sempre vai ter risco de ser invadido, mas se for invadido, que seja um problema pequeno, né, ou um vazamento de informação baixa, para que não impacte muito o teu negócio. Hoje em dia esse risco
que é o risco de margem também, é o maior risco que a gente tem. É verdade. E até aproveitando isso, quer dizer, com todos esses casos que têm acontecido, até o Banco Central está aumentando a regulação, olhando mais, né, mudando regras, e tem a questão também da própria regulação do BAS, que entrou, né, foi aprovado ano passado e entra em vigor agora no fim de 2026. Como é que você enxerga essa... Vou dizer, o Banco Central apertando o torniquete, talvez, ou, né, deixando as coisas um pouco mais rígidas? Você acha que isso limpa o mercado, trava a inovação? Qual que é a sua Cara, de fato, foi o que você falou, o Banco Central subiu a régua. Né? Se você for ver, quando a gente montou a QI em 2018, a gente foi a primeira SCD a ser liberada pelo Bacen. Mas ele dizia lá na norma que era R$1 milhão de patrimônio, a gente colocou 2, e mais 1 de capital de giro, para poder fazer o negócio andar. Então, no final, a gente botou 3 milhões no total. Hoje, para você montar uma instituição, uma SCD, como Sociedade de Crédito Direto, que é a licença que a gente tem de instituição financeira para operar crédito, etc., que você tem de pagamento, IP, que são só instituições de pagamento. A instituição financeira, ela opera não só pagamento, como crédito. Hoje está por volta de 34 milhões. Se você quiser ter PIX, se você quiser ter uma série de produtos, aumentou muito. Né? Então, em 15 anos são mais de 10 na verdade, vezes. ele falou, cara, agora para você ter uma instituição financeira, você vai ter que ter, de fato, um capital substancial. Eu brincava com os banqueiros que eu conhecia, de bancos grandes, etc., falava que aquele era o banqueiro dos pobres, porque com 1 milhão o cara conseguia fazer o negócio funcionar. Mas agora não, agora o Banco Central falou, cara, para você poder ter um nível fiduciário alto, você vai ter que subir a régua. Não só em recurso mínimo, né, de capital regulatório que você precisa, mas também numa série de etapas que agora está muito mais clara a forma que tem que ser feita. Então puxou muito a régua e para a gente, no final, como a gente já ficou grande, né, hoje em dia a gente é um incumbente no nosso mercado. Verdade, então ele ajuda a gente a ter uma competição mais justa, porque eu sempre reclamo até com o regulador, que não é justo eu fazer um compliance enorme para poder abrir uma conta e o outro cara não mandar quase informação e abrir também. Porque eu tenho um custo, porque eu tenho que passar dentro de uma máquina, dentro de um robô, para poder saber quem é o Gustavo ou quem é o Pedro, renda, onde ele mora, quais são as empresas que ele pode ou não ser sócio, onde ele tem conta, quais são os limites que ele tem nos outros bancos. Então, tudo isso tem um custo, né? Quando você vai fazer uma consulta no Serasa ou qualquer outro lugar. Então, isso tem um custo. Daí eu falo, cara, não é justo, por isso que ele faz um preço que eu não consigo fazer. E agora ele exigindo mais governança de todos, em processo, disciplina no processo, faz com que a gente possa estar competindo mais de igual para igual. Então, para a gente, de alguma forma, isso vai ajudar a regular melhor o mercado. E você também acaba excluindo os aventureiros e o crime organizado, né? Que tem muita instituição que pode ter sido montada, né? Hoje em dia os caras, de fato, são muito organizados. Sim, E daí, já que é com pouco recurso, eu consigo, entre aspas, não olhar compliance direito, porque até então a regulação era um pouco mais branda. Por que não? É a melhor forma que eu tenho como um cara. Aí eu vou provocar, mas faz super sentido, claro, né? O Banco Central tem que olhar para isso, a gente tem que ter essas salvaguardas. Mas e se tiver um Pedro McDowell com 3 milhões de reais hoje, não surge uma K-Tech? Assim, eu acho que o Banco Central, o que ele fez? Ele falou, olha, eu vou ser mais arrojado lá atrás, porque como tinha muita fintech, também, ele precisava e eu acho que ele fez certo, ele precisava falar assim, cara, dá aquela sacudida. Eu preciso trazer eles para dentro do regulado, porque tinha muita fintech operando na época, em 18, que não era regulado, o cara de fato se conectava num banco incumbente, tinha uma plataforma e pronto, mas ele não era regulado por nada, ele era uma limitada e estava tudo bem. E o Banco Central olhou e falou, cara, é melhor eu dar facilidade, mas conseguir monitorar o tamanho desse mercado, do meu guarda-chuva, do que eu deixar o negócio rolar. Daí hoje, como eles abriram muito, entrou muita gente com talvez pouco gabarito, ou pouco profissional, ou com pouco recurso de fato, ele falou, cara, melhor eu subir a régua, que agora eu preciso limpar. Antes ele precisava incluir. Agora que ele incluiu tudo, ele precisa fazer uma peneira e falar, cara, aqui nessa peneira só vão ficar os players que de fato estão agregando mais para o mercado, quem não estiver agregando, a gente vai convidar a se retirar.
Então tem bastante licença até de SCD voando por aí, porque ficou caro. Até então era 1 milhão, agora se põe 34 só para sorrir, né? Ou seja, tirando o resto dos custos. Então ficou um negócio muito mais caro. Gera uma barreira de entrada, né? É que pra gente, no momento atual, pra gente é bom, né? Porque eu tenho menos Pedros aí. Você já teve o tempo de chegar onde Mas você tem que ter sorte na vida também, né? Só azar não dá. Então, a gente acho que entrou num momento muito propício. E a gente fez um trabalho de conseguir crescer, que nem a gente entrou bastante gente, mas tem muita gente que ou usava de forma errada ou de fato não tinha preocupação em fazer um negócio ficar grande. A gente já estava. Você falou de ter sorte, né? E todo mundo perguntar qual que é a fórmula, como é que faz, né? Como é que você cria uma empresa bem-sucedida? Cara, eu não sei, não dá para o percentual, mas é 50% esforço e 50% sorte, né, cara? Eu acho que eu tenho uma outra frase, eu falo que a sorte vem depois de muito esforço. A medida, se é 50 ou não, eu não sei. Mas eu acho que para você fazer gol, você tem que estar na área. E para estar na área, o cara corre lá de trás, ele chega até o meio de campo. Daí, quantas vezes ele não vai até a área para tentar fazer um gol e a bola nem chega? Então, acho que tem uma combinação de você ter sorte, mas você tem que estar no lugar certo sempre, para você poder ter sorte. Para surfar onda, o cara tem que estar sempre remando. Né? Se ele ficar lá, não tem onda boa, e não ficar remando, quando vem a boa ele não está pronto. Não tá lá, né? Então, acho que é uma relação, acho que tem que ter. E eu sou um otimista por natureza, não conheço nenhum pessimista que deu certo. Então, quando as coisas não estão indo bem, eu falo, calma, alguma coisa vai acontecer, nem que seja lá de cima, que a gente atento vai conseguir capturar. E como é que você faz isso? Como é que você mantém Como é que você chega nessas soluções? Não sei, você tem um método ou você... Cara, eu acho que a gente tem... Como você mantém a calma nesses momentos? Eu acho que a gente mantém a calma, mas tem um negócio aqui na QI que é jogar em equipe, jogar em time. Então, a gente proporciona para a equipe como um todo uma troca. Né? E toda vez que tem um problema, a gente faz um negócio que chama de debriefing, que é exatamente para poder entender o que aconteceu antes, né, ou depois daquele problema, que de fato já aconteceu, para conseguir entender onde a gente errou nas etapas. Tá. Então, aqui tem um ponto. Quando a gente tem um problema, a gente sempre está numa sala com mais caras, tentando entender como é que a gente resolve aquele problema. E a gente tem a cabeça muito aberta para escutar qualquer tipo de sugestão. Da sugestão mais esquisita que você possa imaginar, uma sugestão que de fato todo mundo entendeu que é boa. Então, acho que a melhor forma de resolver problema é você tendo humildade de aceitar que errou. Tá. E a segunda parte é continuar entendendo que com mais gente junto a gente vai conseguir chegar mais rápido na solução. Então, acho que essa combinação faz com que a gente possa modificar. Ninguém lembra, mas quando a gente montou, a gente era muito focado em mercado de capitais e em fintech. O mercado de fintech explodiu. Né? Você chegou ali em pós-pandemia, o negócio colapsou. Né? Então, teve juros muito baixos, depois os juros ficou muito alto, ficou caro você conseguir fazer uma rodada. Muita empresa capotou. A gente pivotou, saiu de fintech e foi para o corporate, né? Que é poder levar a infraestrutura para empresas corporativas e não para fintechs. Então, naquela época, a gente falou, cara, se a gente ficar só olhando a fintech, nós vamos morrer. Né? Vamos tentar. E daí, como? Vai lá e arrisca. Vamos ligar lá na Vivo Telefônica e fala, cara, você já vende telefonia, você não quer vender no teu app uma conta, você não quer vender um produto de crédito, você não quer vender um cartão. E daí a gente foi vendo que, fazia sentido para o cara o custo de CAC, que é o custo de aquisição de cliente, ele já tem 50 milhões de usuários. Já está lá. Já está lá. Para ele oferecer ou não, ele vai custar um app no final do dia para ele, e se o usuário usar, aqui a gente só cobra quando usa, então se o usuário usar, ele vai pagar, mas ele vai ter uma margem em cima daquilo que ele está cobrando. Porque ele está dando acesso a quem não tem. Muita gente, para abrir uma conta, a gente esquece também, mas você tinha que ter um olerite, tinha que ter um comprovante de residência, você tinha que ter 3 meses de olerite, 3 meses de comprovante de residência, conta de luz. Lembra? Era um caos. Você ia numa agência para abrir uma conta, era horroroso. Né? Então, a gente esquece, mas talvez você volta 10 anos para trás ou 15 anos para trás, era outro mundo. Né? Então, acho que a gente trouxe essas possibilidades e enxerga onde tem oportunidade. O mercado, isso é super exclusivo para você. Nós estamos entrando no mercado de autoloan. O mercado de autoloan é um mercado de 20 bilhões por mês de originação. Bilhões mês. Surreal. Eu também não sabia. Eu comecei a olhar como é que eu posso continuar crescendo 100% no ano, ou o que seja. Eu preciso abrir mais ainda o mercado. O mercado de crédito, mesmo a gente fazendo tudo isso, a gente ainda é pequeno. O mercado que a gente tem 5%. Mas quando você olha o mercado de alto, que eu tenho 0, eu falo, cara, tem uma oportunidade enorme aqui. Então,
estamos adquirindo uma empresa, como se fosse uma empresa de software que faz esse processo de boletagem de crédito, vamos dar operação de crédito. Gustavo chega lá, eu pego o teu nome, eu pego o teu CPF, fala, quero um Vectra X. Daí eu ponho o Vectra X e tal, já sai qual é a taxa, qual o prazo que eu consigo te oferecer de crédito. Então a gente está entrando nesse mercado. Daí lá na frente o nego vai olhar e falar, pô, mas os caras têm sorte. Fala, mas ninguém está arriscando o que a gente está agora de ter olhado. O mercado de seguradora, a mesma coisa, né? A gente foi o primeiro desses BAs a entrar nesse mercado. E aí nesse, do carro, você também pode oferecer o seguro ali também, junto como você falou, né? Exato, legal. Muito bom. Como é que, me fala um pouco sobre essa oportunidade de auto-loan, por que vocês enxergaram isso nesse momento, por que essa é a grande fronteira? Quer dizer, além do tamanho, né? Mas uma coisa que foi legal é o seguinte, tem um outro mercado que a gente opera, que é grande, que é o mercado de consignado privado e consignado público. No mercado de consignado público, que é o mercado do INSS, por exemplo, é um mercado de originação de 9 bi por mês. E foi um mercado onde a gente cresceu muito também. Daí eu comecei a olhar onde a gente podia crescer, contratamos uma empresa, ela estava fazendo uma análise de mercado, e eu vi que tinha um C6, que era um banco razoavelmente novo, em sexto ou em quinto no ranking de autoloan. Falei, cara, mas como é que ele faz carro? Como é que ele chegou lá? Fiquei pensando, né? Porque ele não tem agência. Eu nunca tinha falar de C6 em carro. É Santander. Isso, né? Exato. Eu também, quando alguém falava, forte, né? eu falei, cara, esquece, isso não é pra gente. É isso que eu pensava. Daí eu comecei a abrir um pouco a cabeça, falei, cara, mas pô, se o cara chegou em estar em quinto ou em sexto, no mercado de banco, ontem, né? Exato, deve ter 10 anos também o banco. Então, falei, tem oportunidade. Daí eu entendi também que ele operava via correspondente bancário. Né? E daí você vê que a gente também opera. E se entrar no site de qualquer instituição que opera, você vai conseguir entender quais são os correspondentes, como é que funciona esse processo. Então a gente foi atrás. Então é um mercado que a gente acredita muito. Né? Acho que se é um mercado que é quase que o dobro do nosso segundo maior mercado, e a gente não tem muita coisa legal para estar fazendo, então nós estamos super animados. E daí dá para fazer uma série de operações, não só de financiamento de carro, mas também de recuperação de quem não está conseguindo pagar, você coloca um consignado privado e fala, olha, pode ficar com o teu carro, ninguém vai tirar o teu carro de você, e você faz um outro empréstimo via consignado privado para quitar o carro, e agora você fica com só o consignado privado e mantém o carro para você. Então tem muita coisa legal para vir aí. Mas, de novo, como infraestrutura, não o KeyTech oferecendo diretamente, né? Como infraestrutura, sempre vai ter um parceiro que vai estar ajudando a gente na originação e vai ter sempre alguém que vai estar comprando aquele risco. E a gente não compra risco e segura no balanço. A gente processa, faz o desembolso com capital próprio. Então eu carrego o risco entre 2 a 3 dias, porque final de semana a gente opera, de noite a gente opera, daí não tem como eu mandar para um banco ou para um fundo, né? Então preciso carregar. Então a gente tem mais ou menos 1 bilhão de PL, mas a gente deve carregar uns 200 milhões nesses créditos, que eu falo que é uma ponte para a liquidação acontecer na segunda-feira, aquilo que está à noite ou aquilo que está no final de semana. E aí você, no começo você tinha falado até da operação de seguros, que você fez a opção do build or buy e vocês acabaram fazendo o build. Dessa vocês preferiram o buy. Por quê? Isso. Cara, a operação de seguro a gente já fez 200 milhões, então eu já conheço ela. Então eu já estou na frente, eu já sei qual é o produto. É o seguro de vida, que vai estar cobrindo, por exemplo, desconto em farmácia, telemedicina, etc., que é um seguro que é legal, porque de fato o cidadão que está lá comprando, ele tem um benefício. Você tem o seguro prestamista, então eu falei, cara, a gente já entendia. Eu já tenho um cliente que demanda o seguro, já conheço o produto seguro porque já fiz junto a outro segurador, então, vamos fazer a nossa, porque a gente já conhece. Você já tem Já o mercado de auto, eu não entendo nada, literalmente nada. Eu estou aprendendo agora lendo. Eu falei, cara, melhor comprar uma empresa que é de infraestrutura, que combina com a gente e que os caras estão há 15 anos fazendo isso. Você tem que botar o gravame no carro, tem que sair o nome, né, de quem está fazendo o crédito dentro do documento do carro. Hoje é tudo super digital, né? Até uma coisa legal, uma empresa de carro, uma loja de carro, tem lá 10 carros, ele consegue digitalmente colocar todos aqueles carros em garantia e tomar um crédito em cima, entendeu? Se ele tem excesso de garantia, ele consegue tirar na hora e te vende como se não tivesse nenhum penhor sobre aquele imóvel ou sobre aquele carro. Né? Interessante. Mas quando que você deve concluir essa operação? Quando que esse produto está no mercado? Cara, eu acho que assim, dentro desse mês a gente conclui a operação. O produto já existe também dentro dessa plataforma.
mas ele está com um concorrente hoje nosso, então a gente tem que trazer para cá. Então, por isso que a gente está fazendo a integração. Parte ele usa estava usando um outro base, não a gente. Tá. Então é bom, porque além de... Então rouba monte. Exato, além de ter um produto novo, a gente ainda traz mais força aqui para dentro. Então, estou animado, acho que vai ser legal. Legal. Então, aí quando você fala de quase dobrar a operação, sair de 1 bi de receita ano passado, 25 para 2 bi 26, esse já é um componente importante, essa parte do Cara, a gente colocou um seguro mais importante, porque é mais fácil para a gente saber como a gente vai chegar no seguro. E no carro a gente colocou, mas não colocou muito. Tá. Mas o nosso objetivo é que 27 a gente esteja num tamanho legal para na linha de um IPO, então... A gente está muito mais preocupado em olhar os próximos 2, 3 anos do que esse ano em específico. Tá. Você falou de IPO, inclusive agora a Bolsa reabriu com o IPO da Compass, né? Sim. Você pensa em IPO? Então, a gente sempre se organizou para isso, né? Acho que o IPO tem prós e contras, tem uma parte... Eu, como empreendedor... Sim. Desculpa, isso é pilha do Martim, da General Atlantic? Cara, obviamente que eles querem. Empresas como a nossa, os múltiplos são muito altos quando você vai para a Bolsa. Então, a gente já, em 23, quando a DA entrou, ela obrigou a gente para fora. Então a companhia já tem uma estrutura que é Cayman, com Delaware, então ela já tá... Qualquer coisa que a gente faz, sei lá, distribui dividendo, vai primeiro para fora para depois vir para cá. O caixa fica fora. Então a companhia ela já é uma companhia que não está 100% local aqui. Então legalmente nós estamos fora. Então, tudo vem Cayman, né, e Delaware, que é também nos Estados Unidos. Então, essa combinação faz com que a gente já esteja pronto. Depois tem a parte de governança. Então, a gente falou, ok, mas tem que ser Nasdaq, não no Brasil, porque o Brasil não conhece tanto desse negócio de tech. Né, o mercado de tech é menor que o mercado americano. E o mercado americano abriu. No mercado americano abre, depois de um ano, que daí já drenou toda a liquidez, entre o mercado brasileiro, que daí o cara tem que olhar outros mercados e tem que ter algum tamanho. Né? Se ele, no Brasil acho que vocês estão chegando nesse porte em 26, 2 bi mais ou menos, né? O que se fala do quê? De bolsa, de B3. Pelo menos antigamente se falava 2 bi. Então, aqui o mercado, se você fizer em dólar, ele é pequeno. Sim, né? sim. Então, mas, por exemplo, 2 bi de real em dólar, né, vai ser... ixi, o jornalista fazendo conta aqui. 200, né, como é que é? 200 e pouco. Mas lá na Nasdaq também o último número que eu ouvi era 400. Então também vocês... A nossa ideia é o seguinte, esse ano a gente, sem M&A, a gente fecha com 2 bi, com M&A a gente fecha maior, a gente deve fazer um M&A grande também, a gente está olhando outros do setor. Aproveitando todo esse contexto que a gente tinha falado, você já dá uma consolidada. Exato, então a gente está olhando esse negócio, a gente chega em 27, né, e uns 4 bi, com certeza a gente deve chegar num volume maior. Já chega no 27, você chega nesse patamar de Nasdaq. Exato. Entendi. Tá, aí faz e daí sentido. eles olham 28. Tá. Porque o cara sempre olha um ano para frente, né? Que é o que você vai entregar, não o que você está entregando. Tá bom. Então isso faz com que a gente, até lá, a gente vai conseguir, vai ter algum jeito. M&A, ideia nova, produto novo, vai dar certo. Então 28 é a data. 28 é o que eles olham, a janela abre no segundo semestre de 27. Segundo o histórico dos últimos 50 anos dos Estados Unidos, que momento eles passam a olhar a América do Sul. Não é agora, porque agora tem muito ativo nos Estados Unidos. Na fila, né? Mas inclusive, pô, essa é até você que é mercado financeiro me explica, mas é uma coisa que eu fico assustado. Cara, como que a Starlink vai fazer um IPO de 1 trilhão? Tem dinheiro? Tem tanto dinheiro assim para bancar esse IPO? Não vai secar para todo mundo? Então, é um negócio... Tem muito dinheiro no mundo no final do dia. Né? Então, eu posso até dar um exemplo. Se pegar os 5 maiores fundos, o GIC está entre eles têm mais que 1,5 tri. Só os fundos, estou falando de 5. Né? Então, de fato, você tem uma quantidade de dinheiro grande. Eu sempre falei isso, não é que não tem recurso. Todo mundo fala muito, acabou a liquidez. Não é liquidez, a liquidez existe. Só que o cara que não quer aplicar, o cara que não quer investir, porque tem um monte de instabilidade, riscos, guerras, volatilidades no mundo inteiro. Se o mundo se acalmar um pouco, daí volta, porque já tem, ele só precisa querer de fato fazer um investimento. Legal. Então, assim, acho que vai ter tem muito recurso ainda atrás de retorno, né? Mas primeiro tem que acabar o americano para abrir o resto. E o Brasil é muito grande, né? Então ajuda demais. Como é que você vai fazer A gente consegue fazer um IPO
entre 10 e 20 bi de dólares, uma empresa como a nossa, porque estamos no Brasil. Já uma empresa que está num país menor, por melhor que seja a empresa lá, ela vai ser uma empresa que, se chegar a 1 bi de dólar, é muito. Tá. Então, ter tamanho e ter uma governança, no final a gente tem uma democracia, porque quem compara com a gente? Rússia. Como é que você vai investir na Rússia? Né, tem... China. Exato, China, Rússia. Né, tinha um outro país que era comparável com o Brasil, tá em guerra agora também, que é o Líbano. Então, assim, tem uma série de lugares que eram comparáveis e que não existe mais com relação a um investidor americano ou um investidor gringo fazendo investimento. Sim, né? sim, então, sim. no Brasil, a gente continua super bem posicionado. É só ter um pouquinho mais de estabilidade de governo, que eu acho que a gente... E cuidado com as contas públicas, que o país com certeza anda. Legal. E aí, inclusive, até falando dessa coisa de dinheiro e tudo, quer dizer, a gente fala muito da IA, né, do momento de IA. Você acha que a bolha já deu uma arrefecida, assim, mas ainda continuam os investimentos, né, o ciclo do dinheiro infinito ali, Sim. Oracle que investe na NVIDIA, que investe na OpenAI, que investe na AMD, que investe todo mundo. Esse ciclo, essa bolha estoura ou não estoura? Cara, eu acho que tem bolha em alguns setores de AI, né? E as pessoas vão começar a observar isso. Tem outros que não. Tem muito chão, né? De fato, a AI, aqui eu brinco que a gente usa AI até quando a gente está indo no banheiro. Porque ela entrou de forma bem lenta aqui no começo. Tá. Porque a gente achou que estava muito hypado, que tinha muito AI que não trazia uma materialidade e resultado. Né? Fala, cara, eu não estou vendo como que eu vou aplicar ela. Sim, né? sim. Depois, foi muito rápido a evolução, os últimos 3 meses mudou muito comparado com o resto dos últimos todos os anos. E daí a gente falou, cara, não, vamos entrar de cabeça. E hoje, para você ter uma ideia como ela transforma um dev nosso, você estava falando do Rafa, mas um dev nosso consegue ter até 8 agentes codando junto com ele. Então é ele E mais 8. Então ele fica cuidando desses agentes, né? O agente, na verdade, é como se fosse um agente que a gente está acostumado, que ajuda a gente a comprar uma passagem, ou seja, você consegue passar para ele as suas demandas, explicar como que você quer as respostas e deixar ele fazendo. Então é muito mais a forma de perguntar para a AI, a forma de construir o raciocínio que você quer que ele tenha, e depois você joga o problema, ele vai entender qual a forma, teu formato, tua mentalidade, como resolver algo, e daí ele vai te devolver uma resposta. O cara consegue, um dev bom, fazer isso com mais 8. E aí quando alguém fala que vai mandar embora... essa que é o contrassenso. A pergunta subsequente era exatamente Eu acho uma loucura os caras que falam isso. Eu acho que quanto mais AI, mais gente boa você tem que ter. Quem está mandando embora para mim, que é uma provocação, é porque o cara já estava inchado. Tá. E agora, para ele, está usando a AI como desculpa. Tá. Mas no nosso caso, ao contrário, a nossa meta é contratar 30 por mês aqui. Então... Caramba! Ao contrário. Mas nível... Não, eu acho que a gente está buscando mais pleno e sênior, porque, de fato, o júnior, a AI vai conseguir fazer... E o problema é o seguinte, não é que ela vai conseguir fazer, o júnior não consegue explicar qual é o raciocínio lógico que ele tem de forma clara para a AI, para que ela possa raciocinar junto com ele. Tá. Ele não tem bagagem ainda. Ele não tem bagagem, ele não está pronto ainda para poder fazer uma requisição ou uma explanação para a AI, para que ela possa devolver para ele uma resposta para aquele problema. Mas a minha dúvida, se você não tem o júnior, como que você vai ter o pleno? Você não precisa... O cara precisa passar por isso para ele ganhar bagagem. Na verdade, o pleno tem que chegar aqui e ele tem que ser embedado na história da AI. Então, a gente tem já um processo, todo mundo que entra na companhia e todas as áreas, a gente tem até aqui nesse ambiente, cada quarta-feira, uma reunião onde a gente une as pessoas e mostra todas as ferramentas possíveis. Qual a ferramenta que eu tenho para... Onde a gente está usando aqui, para você ter uma ideia como mudou o nosso mundo. Cadastro de cedente, que são empresas que cedem crédito. Antes eu levava 5 dias, hoje eu estou levando 15 minutos. Porra. Eu consigo ver quem é o dono, quem responde pela empresa, se tem ou se não tem procuração. Antes eu precisava botar uma pessoa para ver isso. Tinha que ler um contrato social. Hoje em dia a AI consegue ler um contrato social. A gente tem, por exemplo, um negócio que é bem legal. Toda vez que você faz um código e você ia subir ele para produção, você tem que testar.
Daí você botava outra pessoa para testar. E o teste, ele tem que seguir uma série de padrões. O ser humano ele tem que ser muito disciplinado para não errar. Hoje em dia você consegue pegar a AI e falar, cheque se isso tudo compreende dentro desse código, né? Então, você usa ela muito. Daí tem uma série de coisas. Quando você faz, por exemplo, a gente quer fazer auditoria quando você faz uma live, né, ou uma videochamada. Sim. Pô, como é que eu sei se ele está vendendo aquela ou não, aquele produto de forma certa ou errada? A AI me ajuda com isso. Então, leitura de documento, leituras de contratos, relatórios, acompanhamentos. A gente recebe muito e-mail. Como é que eu sei quais são os principais que eu preciso responder? Então, ela vem se transformando, né? No Liveness é um processo de você tentar descobrir se tem ou se não tem fraude. A combinação de acesso de informação que uma AI tem é muito maior que o ser humano. Então, ela consegue estar na frente. O que talvez ela não chegue na frente, eu acho que nunca vai chegar por hora, ela não vai nunca ter criado a roda. Ela não é criativa. Ela consegue criar em cima daquilo que já existe. Do passado. Do passado. Mas se ela não tem uma informação, ela não consegue construir. Né? Já o ser humano, não. Ele já é um cara que consegue tirar ideias que não são correlatas a nada. E eu acho que até se for usar AI, é uma coisa que as pessoas deixam se esquecem, que é o processo criativo, né? A AI não tem, ela tem as etapas e tal, mas a criatividade vem de processo, né? Processo no sentido de, cara, vai, tenta, fala, ouve, escuta, volta. Tem uma construção. Tem uma construção, exatamente. A criatividade é uma construção. Não é simplesmente falar, olha, crie uma coisa nova. Não. Ela não vai criar, né? Senão a gente teria um monte de inovação transformadora que ainda a gente não tem. O que a gente tem é uma capacidade de juntar uma série de variáveis e de informações dessas variáveis e falo que ela consegue fazer um belo resumo de tudo. Né? Tudo que você pedir, ela consegue te resumir. É probabilístico, então às vezes tem chance de erro. Então uma das coisas que tem que botar, na minha, por exemplo, no meu agente... Hoje você está usando qual? A gente está usando o Claude. Claude mesmo. E o meu agente, eu chamo ele de VQV, que é vai que vai. Eu falo, VQV, eu não quero, caso você tenha dúvida, que você chute. Eu quero saber todas as fontes que você está pesquisando. Legal. No final, eu quero que você me dê, de forma direta, em bullet points, um resumo daquilo que você viu. E se você quiser fazer uma sugestão, você pode fazer uma sugestão em cima de 5 tópicos. Então, é isso que eu estou falando, que é explicar para ele o que eu preciso. Então, quando eu faço uma pergunta, eu tenho certeza que, como é probabilístico, se ele não tiver 100% de probabilidade, ele não vai... Ele vai dizer, olha, tem essa opção, mas eu não tenho certeza. Vou descartar ela porque não deu. Não é o que eu estou programado para responder. Que é um pouco que eu falei de você conseguir conversar com a AI nesse aspecto de dizer o que você quer, né, e como você quer que seja respondido também. Legal. Cara, então a gente já falou um pouco de plano de IPO, né? Falamos de entrada no mercado de auto, falamos de AI. Agora falamos de você, assim, né, Pedro? Cara, como é que você olha lá para trás, né, quando você começou na garagem lá, a QI, e agora onde vocês estão, assim? Até, porra, quem é o Pedro de lá e quem é o Pedro de hoje? Cara, boa pergunta. Bom, primeiro, eu acho mágico que a gente criou. É difícil de pensar em criar uma companhia com tanto impacto, principalmente para a população. Então, sou super feliz, todo dia acordo muito animado. Obviamente que tem uma série de dores, né, em construir. Cara, o Pedro, de lá para agora, acho que algumas coisas mudaram, outras não, né? Então, o que não mudou, continuo pensando em trabalhar todo dia, muito. Cada vez mais eu penso em trabalhar. Eu adoro estar aqui, isso aqui para mim é o maior prazer do mundo. Eu acordo todo dia de manhã cedo, louco para vir para cá. Final de semana, quando eu viajo e estou um tempo fora, eu venho aqui no domingo para poder organizar a minha vida da segunda-feira. É um período com menos tempo, né? Por outro lado, como a companhia foi bem também, hoje em dia eu tenho uma capacidade financeira várias vezes maior do que eu tinha quando eu comecei. Então isso também me deu oportunidade de eu comprar as coisas que eu quero. De qualquer jeito, eu continuo sendo super low profile, então eu não gosto de aparecer, de fazer muito. Tem agora uma semana lá em Nova York, todo mundo me liga, e aí, você não vai? Eu brinco, só quando for homem do ano. Vou botar aí no to-do. Mas daí todo mundo fala, mas todo mundo que foi homem do ano teve problema. O Rubens Vieira Mello teve problema, o Ciclano teve problema, então
Não, mas é mais uma brincadeira. Eu brinco que é legal estar lá, mas eu preciso estar aqui no dia a dia, assim. A gente é um ano de eleição, é um ano com uma série de preocupações, né? Muita estabilidade, então eu quero estar próximo, né? A turma do interior fala um negócio que eu acredito muito, que assim, falam que o boi só engorda com o olho do dono. Então, acho que a gente tem que estar muito próximo da companhia, não acredito numa visão muito ampla. Então, essa parte de estar próximo, de continuar com garra, a gente faz até um trabalho back to the base aqui, mesmo com a empresa com 500 pessoas, umas coisas que a gente fazia que a gente parou de fazer. Então, a gente fazia daily, que é ficar todo mundo de pé, para incomodar, cada um da sua área vai falar por 1 minuto o que vai fazer no dia. Nossa, 500 pessoas não dá. Não, mas daí cada área faz a sua. Você Tá. divide a área que tem 10, a área que tem 15, cada um faz a sua. Né? Então tem uma série de rituais, comemorar com as pequenas vitórias. Né? Então, fechamos um cliente, toca a buzina, fala no microfone, vai para os 8 andares que a gente tem aqui, todo mundo sabe que conseguimos fechar um cliente, ou subimos uma feature que vai diminuir o cadastro de 2, 3 dias para 1 minuto. Então, toda essa comunicação faz com que a gente volte na nossa cultura, que é o nosso negócio de origem, entendeu? Então, manter a cultura e ter densidade de gente boa, para mim, nunca mudou isso desde o primeiro dia até hoje. Né? Só o tempo fica... Quando a gente fica mais público e a companhia fica maior, você tem acessos de todos os lados. Tem sempre alguém pedindo alguma coisa, de todos os tipos de pedido, gente pedindo de ajuda, gente pedindo de coaching, gente querendo vender produto. Lá no meu LinkedIn tem, cara, nossa, muita gente oferecendo coisa, mas eu faço questão de responder todos. Então, o tempo vai ficando um pouco mais apertado, mas acho que é ossos do ofício, isso significa que a gente, de alguma forma, tem pessoas que estão querendo estar próximas, né, se conectar. Então, isso é muito bom também. Legal, beleza. Cara, obrigado. Vou ficar de olho, então, agora no calendário do Rally. E Copa Porsche também? Você vai... A Porsche estou correndo também, vamos ver lá. Lá eu brinquei, para mim é mais caligrafia, mas, nada como um desafio, né? Vamos lá. Boa. Valeu. Mais um, né? Obrigado. Valeu, cara. Obrigado. É isso aí. Continue, então, ligado nos episódios do podcast MVP, toda quarta-feira no YouTube, nas principais plataformas do Spotify e outras plataformas de áudio. Papos, assim, bem dentro das empresas, vamos mostrar um pouquinho dos bastidores e deixar o nosso convidado mais à vontade aqui para falar e a gente ter conversas mais francas. É isso aí. Até o próximo.